Por gerações, o fascínio da cidadania italiana tem atraído pessoas de ascendência italiana em todo o mundo. Este status cobiçado abre um baú de benefícios, desde a liberdade de movimento dentro da União Europeia, até o acesso à rica herança cultural e às oportunidades econômicas da Itália. No entanto, navegar pela intrincada teia da lei de cidadania italiana pode ser uma tarefa assustadora, repleta de complexidades e potenciais armadilhas. Compreender as nuances dessas mudanças é fundamental para quem pensa em buscar a cidadania italiana. As raízes da lei de cidadania italiana são profundas, entrelaçadas com o próprio tecido da história da nação. Desde a unificação da Itália, em 1861, até a ascensão da República Italiana, o conceito de cidadania italiana evoluiu em resposta a mudanças sociais, políticas e demográficas. As primeiras versões da lei de cidadania frequentemente refletiam uma estrutura patriarcal, com linhagem traçada principalmente pelo pai. Isso culminou em reformas legais históricas, em 1948, com a adoção da Constituição Italiana, que consagrou o princípio de igualdade de direitos de cidadania para homens e mulheres. Esses marcos históricos destacam a natureza dinâmica da lei de cidadania italiana, moldada por diálogos contínuos sobre inclusão, igualdade e a própria definição de identidade italiana. No coração da lei de cidadania italiana está o princípio um termo latino que significa direito de sangue. Ao contrário de alguns países que concedem cidadania com base no local de nascimento, a Itália concede cidadania principalmente a indivíduos que podem demonstrar linhagem direta de um ancestral italiano. Este princípio reconhece o laço duradouro entre a Itália e seus descendentes, independentemente de seu local de residência atual. No entanto, a aplicação do não é isenta de complexidades. Navegar pelas complexidades da pesquisa ancestral, reunir e autenticar documentos comprobatórios e aderir a requisitos legais específicos pode representar desafios significativos para os candidatos. O ano de 2025 inaugurou uma nova era na Lei de Cidadania Italiana, com a introdução da Contribuição Unificada, uma reforma legislativa significativa que causou ondas de incerteza e preocupação em toda a diáspora italiana global. Essa nova taxa, aplicável a todos os pedidos de reconhecimento da cidadania italiana, gerou debates acalorados sobre seu impacto na acessibilidade e na capacidade financeira dos requerentes. Os defensores argumentam que é uma medida necessária para lidar com a carga administrativa e o ônus financeiro impostos à rede consular italiana. No entanto, os críticos argumentam que a contribuição unificada cria uma barreira financeira significativa para muitos aspirantes à cidadania, particularmente aqueles de baixa renda. A introdução da contribuição unificada deu início a uma conversa crucial sobre o equilíbrio entre eficiência administrativa, sustentabilidade financeira e o direito fundamental à cidadania. As implicações financeiras da contribuição unificada tornaram-se um ponto focal de discussão e debate dentro da diáspora italiana e além. Enquanto o governo italiano apresentou a taxa como uma medida necessária para simplificar o processo de solicitação de cidadania, persistem preocupações sobre seu impacto na acessibilidade e na viabilidade financeira. Por um lado, a contribuição unificada, sem dúvida, introduziu uma nova camada de complexidade financeira ao processo de solicitação de cidadania. Os candidatos agora
devem levar em conta essa despesa adicional, que pode variar dependendo das circunstâncias individuais, do tamanho da família e das taxas de câmbio atuais. Os proponentes argumentam que, em última análise, contribuirá para um sistema mais eficiente e sustentável a longo prazo. Embarcar no caminho para o reconhecimento da cidadania italiana requer preparação meticulosa, paciência inabalável e uma compreensão completa da estrutura legal que rege o processo. Os candidatos devem reunir e enviar meticulosamente um dossiê abrangente de documentos comprovativos, rastreando sua linhagem até seu ancestral italiano. Esses documentos servem como base do pedido, fornecendo evidências irrefutáveis da conexão genealógica do candidato com a Itália. Uma vez reunidas as provas documentais, os candidatos que residem fora da Itália normalmente têm dois caminhos principais para buscar sua reivindicação de cidadania: por meio de seu consulado italiano local, ou iniciando um processo judicial em um tribunal italiano. Navegar pelo intrincado labirinto da lei de cidadania italiana pode ser uma experiência assustadora e muitas vezes opressora, especialmente para indivíduos não familiarizados com o sistema jurídico italiano ou com as nuances da pesquisa genealógica. Nesse cenário complexo e em constante evolução, buscar a orientação e a experiência de um advogado qualificado, especializado em direito de cidadania italiana, não é apenas aconselhável, muitas vezes é indispensável. Um advogado experiente em cidadania italiana atua como um consultor de confiança, orientando os candidatos em cada etapa do processo e fornecendo suporte inestimável e tranquilidade. Eles possuem um profundo conhecimento da legislação atual, da jurisprudência em evolução e dos requisitos documentais específicos, garantindo que os pedidos sejam preparados meticulosamente e apresentados em estrita conformidade com a lei. As recentes reformas na Lei de Cidadania Italiana, particularmente a introdução da contribuição unificada, geraram debates éticos fervorosos sobre acessibilidade, capacidade financeira e o direito fundamental à cidadania. Os críticos argumentam que, embora a taxa possa simplificar os processos administrativos, ela efetivamente cria uma barreira financeira que impacta desproporcionalmente indivíduos e famílias de baixa renda. A imposição de um ônus financeiro significativo sobre os pedidos de cidadania levanta preocupações sobre justiça e igualdade de acesso a direitos. À medida que a Itália lida com essas questões complexas, é crucial envolver-se em discussões ponderadas e inclusivas que considerem as perspectivas das diversas partes interessadas. À medida que a Itália navega pelas complexidades do século XXI, o futuro de sua lei de cidadania continua sendo um assunto de discussão contínua e potencial reforma. A recente introdução da contribuição unificada gerou pedidos por maior transparência, responsabilidade e uma abordagem mais matizada que equilibre a eficiência administrativa com o direito fundamental à cidadania. Uma avenida potencial para reformas futuras envolve a exploração de mecanismos alternativos de financiamento que aliviem o ônus financeiro sobre os candidatos, garantindo a sustentabilidade do processo de reconhecimento da cidadania. Outra área madura para consideração é a digitalização do processo de solicitação de cidadania. Embora as complexidades da lei de cidadania italiana possam frequentemente parecer abstratas e burocráticas, é crucial lembrar que por trás de cada pedido existe uma história profundamente pessoal de herança, identidade
e o desejo de se reconectar com suas raízes. Para inúmeras pessoas, obter a cidadania italiana representa o culminar de anos de pesquisa genealógica, investimento emocional e determinação inabalável. Veja, por exemplo, a história de Maria, uma jovem que mora na Argentina e sempre sentiu uma profunda conexão com as histórias de seu avô italiano sobre sua infância na Calábria. Apesar de enfrentar obstáculos burocráticos e momentos de dúvida, a perseverança de Maria valeu a pena quando ela finalmente recebeu seu passaporte italiano, um símbolo tangível da história de sua família e sua nova conexão com a Itália. Ou considere a história de Marco, um empresário de sucesso que mora nos Estados Unidos e sempre sentiu um vazio em sua identidade, um desejo de entender o passado de sua família. A Lei de Cidadania Italiana, com sua ênfase nas suas reformas recentes, pode ser melhor compreendida colocando-a dentro do contexto mais amplo das leis de cidadania globais. Diferentes países adotaram abordagens diversas para a aquisição da cidadania, refletindo suas histórias, dados demográficos e identidades nacionais únicas. Alguns países, como Estados Unidos, Canadá e Brasil, aderem principalmente ao princípio do PUNO, concedendo cidadania automaticamente aos indivíduos nascidos dentro de suas fronteiras. Outros países, como Irlanda, Hungria e Polônia, dão maior ênfase ao reconhecendo a importância da linhagem ancestral na formação da identidade nacional. Embarcar na jornada para a cidadania italiana é uma decisão significativa, que requer consideração cuidadosa, preparação meticulosa e uma compreensão realista dos desafios e recompensas que estão por vir. Como exploramos ao longo deste vídeo, o cenário da Lei de Cidadania Italiana é complexo e está em constante evolução, moldado por legados históricos, debates em andamento e reformas recentes. Antes de embarcar neste caminho, é crucial se envolver em uma pesquisa completa, reunir todos os documentos necessários e buscar orientação especializada de profissionais jurídicos qualificados, especializados em direito de cidadania italiana. Ao abordar esta jornada com conhecimento, preparação e um profundo apreço pelo significado histórico e cultural da cidadania italiana, os indivíduos podem embarcar nesta experiência transformadora com confiança e expectativa.